Deus guardou a vingança dele, tá bem? Para o juízo da grande tribulação. Esse seria o desfecho que o senhor relatou agora, que seria na metade de um tempo, o último momento. Se a metade do tempo for as taças, se for. Por quê? O que acontece? Aqui, ó, tá? Você tem 7 selos, certo? Você tem 7 selos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Quando chega no sétimo selo, dentro do sétimo selo estão as 7 trombetas. Quando toca a última trombeta, dentro da última trombeta estão as 7 taças. Então é uma caixinha dentro da outra. Sabe aquele negócio do diamante, que tem uma caixinha dentro da outra? Abre os 7 selos, quando abre o último selo, toca as 7 trombetas, quando toca a última trombeta, caem as últimas taças. Então o que a gente pode entender? Aqui pode ser os 7 selos, aqui pode ser as 7 trombetas e as taças, e aqui pode ser só as taças. Aí dentro desse tempo aí, desses 3 anos, né? É 3 anos e pouco. 3 anos e meio. De tocar das trombetas, na nossa visão como cristão, a igreja vai ser tirada em qual parte desse daí? Eu quero chegar lá. Vamos chegar lá na questão do arrebatamento da igreja, que os irmãos querem saber. Bem, mas vamos chegar na ordem aqui. Mas a pergunta não vou esquecer não. Aonde está a igreja durante esse período? Tá? Versículo 8. E a voz que eu do céu tinha ouvido tornou a falar comigo e disse: vai, toma o livrinho aberto da mão do anjo. Da mão de quem? Do anjo que está em pé sobre o mar e a terra, tem autoridade sobre o mar e a terra. E fui ao anjo dizendo-lhe: dá-me o livrinho. E ele disse-me: toma-o e come-o. Ele se fará amargo no teu ventre, mas na tua boca será doce como mel. Tomei o livrinho da mão do anjo e comi-o, e na minha boca era doce como mel, e havendo-o comido, o meu ventre ficou amargo. E disse-me: importa que profetizes outra vez a muitos povos e nações e línguas e reis. Aí você volta lá para o capítulo 1, tá bem? Capítulo 1. Aí o versículo 11, que dizia: eu sou o alfa e o ômega, o primeiro e o derradeiro. O que vês escreve num livro, e envio às 7 igrejas que estão na Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Você vê aqui os paralelos, tá bem? Só que lá no capítulo 10 é uma visão e no capítulo 1 é outra visão. No capítulo 1 a visão está dizendo, é para a igreja. É para a igreja. No capítulo 10 está dizendo, é para todos os povos. Quer dizer, todo o mundo está sendo contemplado pelo juízo que está caindo no Apocalipse. Por quê? Tem uma parte do livro do Apocalipse que é particularidade da igreja. Aonde que está isso? Nas 7 cartas que eu tenho que escrever aqui, né? Vou colocar aqui, ó. 7 igrejas, 7 castiçais, 7 cartas. O que significa? Antes do juízo chegar no mundo, isso aqui é uma metodologia do Novo Testamento, é o jeito de Deus trabalhar, é o modus operandi. O apóstolo Pedro falou assim: já é hora que o julgamento comece pela casa de Deus. E se começa por nós, o que acontecerá com o ímpio e o pecador? Por onde Deus começa o julgamento? Pela igreja. Pela igreja, não tenha dúvida. O Apocalipse fala de julgamento para todos os povos, tribos e nações, e vai alcançar eles. Mas qual que é o julgamento que alcança povos, tribos e nações? 7 selos, 7 trombetas e 7 taças. Qual é o julgamento que acontece com a igreja? Por quê? No Apocalipse é revelado assim, que para julgar o mundo, Deus vai usar os elementos da natureza: fome, peste, feras da terra, guerras, elementos da natureza, maremoto, terremoto, chuva de granizo, insetos, elementos da natureza, para julgar o
mundo. Mas para julgar a igreja, como que Jesus julga? Pela palavra. Pela palavra. É Cristo quem julga. As nações é julgada pelos anjos, pelo anticristo. O anticristo é um juízo de Deus. Quem disse isso é o apóstolo Paulo. Se os irmãos quiserem ler lá o apóstolo Paulo escrevendo aos Tessalonicenses, ele fala, bem, se os irmãos querem ler, vamos achar lá o texto, em Tessalonicenses. Capítulo 2, segunda carta aos Tessalonicenses. Então isso aqui é metodologia de Deus. Eu vou julgar o mundo, mas primeiro eu vou começar pela minha casa, tá? Eu vou julgar o mundo, mas primeiro eu vou julgar a minha igreja. Então antes da grande tribulação chegar no mundo e arrebentar com tudo, acabar com tudo, a igreja, meu irmão, vai passar por debaixo da vara do pastor. Sabe quando o pastor estica a vara e começa a chamar as ovelhas para elas passarem aqui? Aí ele vai separando ovelhas de bodes. A igreja vai passar por um julgamento de Jesus. Jesus disse que quando chegar a época dele voltar, vai enviar os seus anjos e vai recolher do seu reino tudo aquilo que causa escândalo. Vai recolher da onde? Do seu reino. A igreja é o reino de Cristo, tá bem? Então, se a igreja é o reino de Cristo, antes de julgar as nações, envia os anjos e os anjos começam a fazer uma limpeza na igreja, mas uma geral. Uma geral. Isso aí é uma das profecias do Senhor Jesus. Outra coisa que a gente vai observar é o seguinte: eles estão a serviço de Cristo para fazer esse julgamento. Essa já seria a parte da situação do joio do trigo. Isso, mas antes dos anjos virem, o próprio Cristo vem, que é o Apocalipse. Eu vi no meio dos 7 castiçais. Quem são os 7 castiçais? São as 7 igrejas. E os 7 castiçais são os 7 anjos. Então, 7 igrejas, 7 anjos, e os anjos são os líderes das igrejas. Então, Cristo se coloca no meio e fala: agora eu vou julgar Éfeso, Esmirna, Tiatira, Sardes, Pérgamo, Filadélfia e Laodiceia. Eu vou julgar todo mundo, que é o julgamento da igreja no mundo, tá? É o julgamento da igreja no mundo, através dos princípios de dores. Princípios de dores quer dizer: ouvistes que o anticristo vem, mas ele já chegou. O apóstolo João falou isso. A gente estudou semana passada, né? Semana passada. Vocês ouviram que o anticristo vem, mas ele já chegou. Como que a gente já chegou? Muitos têm se feito anticristos no meio da igreja. Um monte. Surgirá no meio de vós falsos cristos e falsos mestres e falsos profetas, os quais enganarão a muitos. Aí Paulo fala a Timóteo, né? O Espírito expressamente diz que nos últimos dias apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrina de demônios. Pronto. Aí Paulo vai falar para a gente aqui na segunda carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, ele fala: irmãos, rogo-vos pela vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e pela nossa reunião com Ele, que não vos movai facilmente do vosso entendimento, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como de nós, como se o dia de Cristo já estivesse perto. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim, sem que antes venha a apostasia. Paulo está falando, a igreja começa a ser julgada pela apostasia, significa afastamento da verdade. Isso aqui é juízo de Deus. Igreja fora da doutrina, igreja fora do evangelho, igreja com falso evangelho, é juízo de Deus. Aí você fala: mas Jesus vai deixar isso acontecer? Sim. Ao anjo da igreja que está em Sardes escreve: eu tenho 7 espíritos e você está morto. Pode abrir aí capítulo 3 de Apocalipse. Quer ler? Abre aí, por favor. O juízo da igreja de Sardes, capítulo 3. Aí os irmãos acompanham, tá bem? Ao anjo da igreja que está em Sardes, tá, escreve: isso diz o que tem 7 espíritos. Jesus tem os 7 espíritos de Deus e as 7 estrelas. Jesus está brilhando, tá? Conheço as tuas obras, tem nome de que vives e está morto. Jesus tem os 7 espíritos, está iluminado, e Cristo está no meio da igreja e o anjo está morto. A igreja está morta. O anjo está morto e a igreja está morta. Olha que situação. Isso aqui é juízo, apostasia. Igreja morta. Tem Jesus, tem o Espírito,
tem a luz, que é a Bíblia, a palavra, mas está morto. Apostasia. Agora vamos voltar para Tessalonicenses. Ninguém de maneira alguma vos engane, porque não será assim sem que antes venha a apostasia e se manifeste o homem do pecado, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou se adora, de sorte que se assentará como Deus no templo de Deus, querendo parecer Deus. Paulo fala que o anticristo vai ser um sumo sacerdote ou uma grande personagem que vai ter acesso ao templo, que estava de pé nos dias de Paulo, tá? O templo foi destruído depois da morte de Paulo. Não vos lembrai que essas coisas vos dizia quando estava convosco? E agora vós sabeis o que o detém, para que a seu tempo seja manifestado. Porque já o mistério, mistério, está vendo? Aqui é mistério. O mistério da injustiça já opera. Somente há um que resiste até que do meio seja tirado. Alguém está resistindo ao anticristo. E então será revelado o iníquo, a quem o Senhor desfará pelo sopro da sua boca e aniquilará pelo esplendor da sua vinda. Esse cuja vinda é segundo a eficácia de Satanás. Satanás está trabalhando para trazer o anticristo ao mundo, né? Com todo o poder e sinal de prodígio e de mentira. Nós estamos vendo o advento da mentira no lugar da verdade em tudo quanto é canto, mano. Tudo quanto é canto. E o ramo eclesiástico não está longe. Tem um escritor chamado Fyodor Dostoiévski, né? Dostoiévski escreveu um livro falando que a igreja ela rejeitou Cristo conscientemente e fez pacto com Satanás, sabendo quem é Satanás e quem é Cristo. Isso aí é uma obra de Dostoiévski, que é considerado um profeta da Rússia, né? Ele está denunciando a igreja da Rússia, a igreja ortodoxa, e está dizendo: a igreja colocou Cristo no cárcere e o demônio no trono. A igreja confabula com o diabo, faz pactos com Satanás, resiste a essa doutrina, dá ouvido a espíritos enganadores. A igreja de Tiatira é uma igreja que tem uma mulher que se diz profetiza, chamada Jezabel, é um nome simbólico, né? A igreja de Tiatira tem uma mulher que manda na igreja, e a mulher não é mulher de Deus, ela é Jezabel, mulher de Acabe. Vocês lembram dessa lição? Que ensinam os servos de Jesus que a prostituição está liberada, não tem problema, desde que seja sagrada, prostituição sagrada pode, e comer carne sacrificada aos ídolos, quer dizer, idolatria, pode também. Na igreja de Pérgamo existe pessoas que conhecem as profundezas de Satanás, crentes que dizem que conhecem as profundezas de Satanás. Olha que situação de igreja, a igreja de Pérgamo. Que ele se refere na Filadélfia também, que aos da sinagoga de Satanás, os que se dizem judeus e não são, mas mentem. Tem sinagoga de Satanás. O pessoal diz que é e não é, é aparência. Você vê a situação da igreja. Jesus está julgando a igreja. Está julgando a igreja, julga a igreja de Éfeso, porque a igreja de Éfeso deixou o amor. É uma igreja patrimonial, é uma igreja de protocolos, é uma igreja de patrimônio, mas não é a igreja que ama. Então, se ela tiver que arrancar a pele da ovelha, arranca. Se tiver que beber o sangue, bebe o sangue. Se tiver que cometer o pecado de Davi, comete o pecado de Davi, né? Qual foi o pecado de Davi? Ele pegou a única cordeira que tinha Urias e colocou no seu regaço. Aí o Natan que fez essa profecia, né? Você tinha todas as ovelhas para você pegou a única cordeira do Eteu e colocou no seu regaço. Quer dizer, se tiver que tirar mais, a única que você tem, a igreja tira. Igreja de Éfeso. Perdeu o amor. Eu tenho contra ti que deixastes a tua primeira caridade. Se você não se arrepender, tudo que você está fazendo não vale nada, Jesus falou. Sei a tua obra, sei a sua dedicação, põe as provas que se dizem apóstolos e não são. Conheço tudo isso aí, mas o que você está fazendo aí é só para garantir o patrimônio. Outras intenções. Se você não se lembrar onde caiu, se arrepender e voltar a praticar as primeiras obras, tudo que você está fazendo aí não vale nada, vou arrancar você da minha presença. É o que Cristo fala. Julgou a igreja de Éfeso, irmão. De Éfeso. Removerei do seu lugar o teu candeeiro. Tirarei do teu lugar o teu candeeiro. Fico com 6. Jesus falou. Porque é melhor 6 se tiver acesa do que 7 apagada.
Aí vai apagando as lâmpadas, porque a igreja de Esmirna é julgada e aprovada. Só tem duas igrejas aprovadas. Filadélfia, né? Só a igreja de Esmirna, que é a igreja da mirra, né? Do sofrimento, da perseguição, e a igreja de Filadélfia, que tem pouca força, mas não nega o nome do Senhor. Duas igrejas, e sim, reprovada. É melhor ter duas que está acesa, mais firme e forte, quer dizer, crente, do que 7 que está aí dando trabalho. A igreja passa pelo juízo de Cristo, Cristo no meio, mano. Cristo no meio da igreja. É um negócio que não tem como, brilha mais do que os 7 castiçais. É o Apocalipse. Você gostou? Eu estou gostando. Estou achando assim o Apocalipse vivo para nós, atual e negligenciado, tá, irmão? Livro negligenciado, negligenciado mesmo. Por quê? Já que é difícil de ensinar, difícil de pregar, difícil de entender, deixa para depois. E esse deixa para depois está deixando para depois mesmo. Não tem entendimento da profecia. Qual que é o agravante? O que vês, escreve num livro e envia às 7 igrejas. Por quê? Eis que cedo venho, meu galardão está comigo, para dar a cada um de vós segundo as vossas obras. Olha só, revelação é de Deus, de Jesus. Deus deu para Jesus, Jesus deu para o anjo deu para o João deu para a igreja e a igreja engavetou. Quem que está aí negligente? A igreja. Fala, meu irmão. Pastor, eu falo assim, o senhor falou aí de um livro totalmente negligenciado hoje. Sim. E muitas pessoas, ao invés até de mergulhar e se aprofundar no Apocalipse de João, procuram o Apocalipse de Pedro, procuram... Como disse o profeta Isaías: deixaram a mim manancial de águas vivas e cavaram para si cisternas rotas que não seguram água. É isso. O pessoal não gasta tempo com a Bíblia e vai atrás dos apócrifos. Merece ou não merece ser julgado? Outra coisa, vamos perguntar da grande tribulação. Serão encaminhados para a grande tribulação, tá? Essas 5 igrejas aqui tem arrebatamento dessa igreja. Quando a gente fala de arrebatamento da igreja, não é prédio, tá? Fala de arrebatamento da igreja, a gente não fala de ministério, nem de placa, muito menos de credencial ministerial, porque 5 pastores foram para a grande tribulação. Os 5. Cristo falou: se não se arrepender, vomitar-te-ei da minha boca. Para quem? Pastor ou anjo da igreja de Laodiceia. Rico sou, de nada tenho falta, e estou enriquecido. Que igreja que é essa? A igreja da grande tribulação. Essa igreja vai para a grande tribulação. É uma denominação? É um ministério? Pessoas, cristãos que desceu as águas do batismo, chegou até o ministério, mas são ministros de Satanás. Faz a vez do diabo, tem a natureza dele, repete as obras dele. É pastor, tem nome de que está vivo, mas está morto. É pastor, mas tolera Balaão. Tens aí os que seguem a doutrina de Balaão, que era um ganancioso, avarento, que vendeu o dom de profeta dele por moedas para amaldiçoar o povo de Israel, e que ensinava Balaque a lançar pedras de tropeço diante dos filhos de Israel. Qual que eram as pedras de tropeço? As mulheres. Essa aí é a doutrina de Balaão. Ensinava Balaque o seguinte: olha, não tem como amaldiçoar esse povo, então vamos fazer o seguinte: pega um monte de mulher e manda para o acampamento desses judeus, que está tudo no deserto, tudo seco de luxúria. Então mandou as mulheres lá, eles pintaram e bordaram. Essa é a doutrina de Balaão: ganhar dinheiro e cair no pecado da prostituição, da pornografia e essa ordem toda da luxúria. Vai para a grande tribulação, vai para a grande tribulação. Aonde da igreja que está em Tiatira, tens aí em Tiatira, toleras Jezabel, é tolerância a Jezabel, que se diz profetiza, engana os meus servos. Dei tempo para que ela se arrependesse, mas ela não quis. Tempo, hein? Deixou claro para ela: você está enganando meus servos. Deu tempo para ela e ela não quer se arrepender. Então o que fala? Colocarei ela em um leito em grande tribulação os que se prostituem com ela. Quer ler? Vamos ler lá. Tiatira, tá?
Versículo 22. Eis que a porei numa cama, e sobre os que adulteram com ela virá grande tribulação. Vai para a grande tribulação ou não vai? Vai ela e os que adulteram com ela para a grande tribulação no leito, hein? No leito, se não se arrependerem das suas obras. Dá tempo de se arrepender. Dá tempo. Mas esse dá tempo é antes do arrebatamento. Não se arrependeu, vai para a grande tribulação. E ferirei de morte a seus filhos. Filhos que têm a mesma natureza que a mãe. Aí você fala, Jesus ele não coloca doença em ninguém. O Apocalipse diz que ele coloca. Doença não, ele fere de morte. Doença não, tá? Fere de morte os seus filhos. Aí sim, e todas as igrejas saberão que eu sou aquele que sonda. Vou lá nas entranhas, hein? O homem vê o que está diante dos olhos, mas Deus sonda o coração. Sonda os rins e corações. E darei a cada um de vós segundo as vossas obras. Não escapa nem os filhos. Filho é cria, né? Filho é cria. Vai para a grande tribulação e é ferido de morte. Então a gente percebe que a igreja, antes de chegar o anticristo ao mundo, a igreja entra em juízo, julgamento. Cristo julga a igreja. E o julgamento da igreja é através do princípio de dores, as coisas que já estão acontecendo na cara da gente. A gente sabe, oração não está sendo ouvida, a oração não está sendo atendida, a oração não está revertendo maldição, a oração está parando ali no teto. É oração artística, só chega na nuvem, mas não ultrapassa, não pode ser ouvida. Por quê? Porque Cristo está pedindo um arrependimento, né? Ele pergunta, o que serve a minha multidão dos vossos sacrifícios? As vossas luas novas eu me enojo delas. O vosso ajuntamento, as vossas festas solenes me causam náusea. Corrijam os vossos caminhos. Rasgai não as vossas vestes, mas os vossos corações. Mude de caminho. Mas corações aí emudecidos, não faz efeito. Sabe aquele negócio assim que um Elias só não está dando conta de 450 profetas de Baal? Não está dando conta. Está realmente uma situação calamitosa. Tem igreja que você chega para pregar, como pregador a gente chega lá, tem igreja que você prega e você vê o Espírito Santo descer porque o pastor está condizente com a vontade de Deus. A igreja recebe. Mas tem igreja que você fica sem voz. Não tem o que fazer, porque no púlpito você vê a dureza de coração, no púlpito. E eu não estou falando de lugares longe, não, estou falando de lugares nossos, que quando o Espírito Santo começa a se manifestar, já é bloqueado na hora, pode parar, o relógio manda. Não é que a gente vai desrespeitar o relógio, é porque tudo é espremido para que não haja pregação do Evangelho. Fui numa igreja aí que pegaram uma música mundana, e colocaram para as crianças cantar, só mudaram a letra. Aí o meu filho falou que enquanto ele estava cantando, ele estava lembrando da letra mundana que ele conhece. Ele não estava pensando no hino. E as crianças lá, balançando pompom. Difícil ser feliz. Difícil, meu. Então o negócio está muito próximo de nós, ou mais perto de nós. A igreja passa por juízo. Aí Paulo fala, tá bem? 2 Tessalonicenses, quem está lendo, capítulo 2, tá bem? Diz assim, que a vinda do anticristo é segundo a eficácia de Satanás, com todo o poder e sinais e prodígios de mentira, e com todo engano da injustiça para os que perecem. Perecem por quê? Versículo de número 10. Porque não receberam o amor da verdade para se salvarem. Não receberam o amor da verdade, não tem verdade neles. Não tem verdade. Aí versículo 11, Paulo explica, por isso Deus lhes enviará a operação do erro para que creiam na mentira. Eu darei a cada um de vós conforme as vossas obras. O que você quer? Você quer mentira? Então eu vou te ensinar, vou te enviar o príncipe da mentira. Já que você quer ser enganado, eu vou mandar um charlatão na sua vida. Um charlatão. Já que você quer ser seduzido, eu vou te enviar uma Jezabel para te seduzir. Já que você quer cair no pecado da ganância, eu vou te mandar um Balaão para você. Está brincando com Deus, irmão? E hoje o que mais tem é espalhado.
Deus sonda o coração, vê que o camarada já está indo no caminho do erro. Aí Deus envia a operação do erro. Isso aqui deixa a gente assustado, irmão. Paulo fala, de Deus não se zomba. Não se zomba. Não se zomba, não se brinca. Deus sonda o coração da gente todo dia. É todo dia. Se você perguntar, se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus. Deus vai te explicar o que está acontecendo, tintim por tintim. Fica tranquilo. Não lançará em rosto. Quer ter uma conversa com Deus? O que está acontecendo com você é isso, isso e isso. O que está interessado é em você. Seu erro interessa muito. Quer dizer, a trave que está no teu olho interessa muito. Que adianta eu saber que o anjo da igreja de Laodiceia vai para a grande tribulação e não saber que eu sou o anjo da igreja de Sardes? Aquela igreja lá vai para a grande tribulação, mas você está morto. Porque o pecado da igreja de Pérgamo é ganância pelo dinheiro. Da Tiatira é luxúria. De Éfeso é porque é materialista, patrimonialista, cheio de protocolos. Mas e o seu? Qual que é? Aí você, preocupado que os outros vão, mas você fica também na lista. Por isso, examine-se o homem a si mesmo. Aí você pode participar do pão e do sangue tranquilo, né? Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Porque quando fechar o capítulo de número 3, 2 capítulos só para a igreja, tá? 2 capítulos para essa turma aqui, ó. 7 castiçais, 7 igrejas, 7 anos. 2 capítulos, cara. Cuidado, hein? Que ele tem, ó. Capítulo 2 e capítulo 3 do Apocalipse. Cuidou da igreja?